Vem comigo resolver a questão 47 do Enem 2025, uma questão de geografia física, especificamente de climatologia. Uma questão de nível fácil, médio, mas que o aluno que não sabe muito sobre clima pode errar e é um tema recorrente, ou seja, um tema que provavelmente vai aparecer no Enem desse ano. Fica ligado porque clima é muito forte. A questão traz a seguinte ideia para você. Concentração de CO2 por queimadas entre África e Brasil em 30 de agosto de 2019. Interpretação básica aqui da imagem. O que você percebe? Que eu tenho uma maior concentração de CO2 e aqui você vê essa concentração mostrando em partes por bilhão por volume, tá? Você vê que essa concentração está muito mais acentuada nas regiões centrais do nosso globo, ou seja, na região equatorial do globo. Ou seja, por que isso acontece? O comando da questão vai trazer para você a seguinte ideia. A dispersão espacial do problema ambiental representado na imagem de satélite é explicada pela seguinte característica geográfica. Aqui vem a interpretação e pode ter sido o motivo de você errar a questão. A dispersão espacial não é a causa, também não é ali a consequência. Ou seja, a questão não é um impacto consequência de CO2, que é justamente o efeito estufa. Se pedisse consequência de CO2, poderia ser ali efeito estufa, poderia ser aquecimento global. Se ela pedisse para você a causa ali, né, eu estaria falando, por exemplo, queimadas, poderia ser, por exemplo, o consumo de petróleo, tudo isso poderia ser a causa da emissão de CO2, o aumento da emissão. Não é isso que está sendo pedido. Aqui está perguntando o porquê que tem uma maior concentração de CO2 nessa região, que é uma região equatorial. Olha só, preste atenção aqui nesse desenho que eu vou fazer junto contigo. Esse aqui é o planeta Terra. Você tem que memorizar algumas linhas importantes. Claramente, nós temos aqui os polos, certo? Polo Norte, Polo Sul. E aí, o que nós teremos aqui? Nós temos uma região equatorial, que é a linha do Equador, certo? Aqui no meio, tá? Então, vou até diminuir aqui um pouquinho a fonte para ficar melhor de você entender. Então, aqui, digamos que seja a região equatorial da Terra. Bom, entre as regiões equatorial, nós temos as linhas dos trópicos. Então, aqui nós temos os trópicos. Posicionando, não vai ficar tão exato, mas para ficar ali um pouco numa posição mais ou menos que você entenda, imagine que aqui nós temos o continente americano e ali nós temos o Brasil, né? Então, imagine que o Brasil fica mais ou menos assim, ó, como se fosse nessa posição, né? América Central ali e tudo mais, aí vai indo lá para os Estados Unidos. E aqui ficaria, por exemplo, ali o continente africano, né? E aí nós temos ali a Europa. Bom, minha terra não ficou tão perfeita, não sou tão desenhista, mas a ideia aqui é que você entenda um pouquinho a lógica. Perceba o seguinte, nosso país, que é aqui o Brasil, ele tem uma porção equatorial que é a porção mais quente, que é ali onde fica o Nordeste, é ali onde fica Belém, é uma porção muito quente e úmida. Nós temos aqui uma região do trópico, somos um país tropical, ou seja, a região onde fica no Sudeste aqui é uma região que fica abaixo da linha equatorial e nos trópicos. E nós temos ainda a região Sul, que é uma região subtropical, que é um pouco mais fria. Bom, esse desenho aqui é importante para você analisar o contexto de massas de ar. Por quê? Porque nós temos algumas massas de ar nessas linhas do trópico e zonas que chamamos de zonas de pressão, ou seja, de alta pressão ou de baixa pressão. O que é uma zona de baixa ou alta pressão? Imagine o seguinte, uma massa de ar, ela pressiona. Então, quanto mais massa de ar eu tenho acima da minha cabeça, maior a pressão sobre ela. Tanto que, quando a gente está no nível do mar, eu tenho mais pressão atmosférica, porque tem mais massa de ar. Conforme você vai subir nas altitudes, então aqui nós temos lá o nível do mar, ok? Conforme você vai subir nas altitudes, aqui eu tenho maior pressão atmosférica, porque eu tenho mais massa de ar, e quando eu estou lá em cima, em cima do monte, né, o Monte Apalache, Cordilheira dos Andes, ou seja, quanto mais alto eu estou, menor a pressão atmosférica, porque eu tenho menos massa de ar acima da minha cabeça. Agora, a grande questão que a gente precisa entender aqui sobre massas de ar é justamente isso. Existe um local onde eu tenho zonas de baixa pressão e zonas de alta pressão. Alta pressão significa que eu tenho muita massa de ar. E muita massa de ar faz com que eu acabe espalhando esse ar, né? Aqui eu tenho uma zona de alta pressão, ou seja, a zona de alta pressão, a massa de ar, ela se espalha, ela vai para os lados. Então, na zona de alta pressão, nós temos as massas de ar saindo. Então, é isso que acontece em uma zona de alta pressão. O ar, ele se espalha, o vento, ele se espalha. Tá? É essa a lógica que você tem que ter. Agora, se a gente estiver falando de uma zona de baixa pressão, o que acontece é que eu tenho pouca massa de ar na minha cabeça. Então, a ideia é que o ar sobe, esse ar ele vai subir,
tá certo? E aí eu tenho então uma zona de baixa pressão, ou seja, uma zona de baixa pressão faz com que o ar ele seja sugado, ele entra. Então uma zona de baixa pressão ela funciona como um ralo, ela acaba puxando esse ar, essa massa de ar em direção a ela. Então zonas de baixa pressão puxam o ar, puxam a massa de ar, funciona como um ralo. E as zonas de alta pressão, elas expulsam as massas de ar. Só que aí, essa questão de ter massa de ar em cima da minha cabeça ou não, ou seja, ser uma zona de alta ou baixa pressão, depende também da temperatura. O contexto de inversão térmica, o movimento, depende da temperatura. Quando eu tenho ar frio e ar quente, eu vou fazendo essas zonas de inversão térmica, esse movimento das massas de ar. Isso significa que quando eu tenho um ar quente, esse ar quente sobe. Quando eu tenho um ar frio, o ar frio desce. Então, olha só a lógica. Numa região onde está mais quente, esse ar tende a subir. Esse ar que sobe faz esse movimento da zona de baixa pressão, funciona como um ralo, ou seja, a linha equatorial é a linha onde eu tenho as regiões de baixa pressão. Aqui o ar tende a entrar, ele é puxado, tá certo? E aqui, onde está mais frio, é onde o ar tende a sair. São zonas de alta pressão que ficam na linha dos trópicos. Então aqui eu tenho as zonas de alta pressão na linha dos trópicos, ou seja, o ar tende a sair. Então o ar ele sai daqui e ele vai em região, ou seja, ele aponta para a linha do Equador. Esse movimento das massas de ar é o que forma o que a gente chama de ventos alísios, ou seja, os ventos alísios são os ventos que sopram em direção à linha do Equador. É por isso que, quando a gente olha para as regiões aqui em zonas de alta pressão, nós teremos um clima mais seco. Nós teremos ali muitas vezes esse clima com menos regime de chuvas, porque as nuvens estão subindo. Já aqui, nessa região onde eu tenho uma zona de baixa pressão, é onde as nuvens se concentram. Puxa toda essa nuvem, toda essa umidade, esse calor é puxado para ali. Então aqui é onde eu tenho uma maior tendência a ter mais chuvas, onde eu tenho uma maior tendência a ter tornados, tufões, tanto que aqui são as regiões onde acontece aqueles furacões, né? A gente vê ali na região do Caribe e tudo mais. Por quê? Porque são zonas de baixa pressão. O ar é puxado para essa região. Se o ar é puxado para essa região, o que acontece com o CO2? Por mais que tenha queimadas ou produção de dióxido de carbono em outras regiões, todo esse monóxido de carbono ele acaba sendo concentrado para essa região aqui no centro do globo, que é uma região onde eu tenho zona de baixa pressão. Então aqui fica concentrado por causa dos ventos alísios, as massas de ar que são puxadas para a região central, para a linha do Equador. Vamos ver as alternativas a partir disso do que eu te expliquei, né? Ela vai dizer o seguinte: a dispersão espacial do problema ambiental é por causa da seguinte característica. Letra A. Ampliação das temperaturas médias? Não. A ampliação das temperaturas médias, ou seja, amplitude de temperatura significa máximo e mínimo, ou seja, ampliação seria eu ter uma maior linha máxima e reduzir ainda a mínima, então essa diferença entre máximo e mínimo. Só que essa maior amplitude térmica não é o que determina o movimento das massas de ar. Ou seja, ter ali amplitude térmica, ou seja, ter temperaturas elevadas, né, e temperaturas mais baixas, pode provocar, claro, um movimento. É necessário ter frente fria, ter ali massas de ar quente, isso causa esse movimento. Mas esse não é o motivo da dispersão. A questão pergunta por que tem essa dispersão? Por que o CO2 se concentra na região equatorial? Isso é por causa dos ventos que empurram o CO2 para ali, tá? Empurram toda a massa de ar, não só o CO2, empurram as chuvas também para aquela região. Letra B vai dizer: homogeneidade da insolação anual. Cuidado, primeiro que a gente não tem muito uma homogeneidade em todas as regiões, né? Mas claro, na linha do Equador, o que acontece aqui é que eu tenho o Sol, certo? E o Sol, ele vai emitir os raios solares. A linha do Equador, aqui essa região dos trópicos, é onde eu tenho uma maior homogeneidade de insolação. Por quê? Porque durante o ano todo os raios de luz batem naquela região. Então ali é onde o Sol bate de maneira mais homogênea. Diferente para quem está ali, por exemplo, acima do trópico ou abaixo dos trópicos, né? Porque daí tem momentos onde você tem maior luminosidade, ou seja, o dia ele é maior. Tem outros momentos do ano que o dia é menor, ou seja, você não tem uma homogeneidade durante o dia dessa insolação, né? Então muda bastante ali se está no inverno ou está no verão. Já quem vive nessa região ali do centro-oeste, né? Acaba tendo ali, o centro-oeste não, da linha do Equador, acaba tendo o sol a pino. Então recebe mais insolação de forma homogênea durante o ano todo, o sol está batendo ali, tá certo? Só que esse não é um fator que influencia as massas de ar. A pergunta está perguntando sobre massas de ar, está perguntando sobre clima e não sobre insolação, não sobre temperatura. Letra C, ocorrência de chuvas de relevo.
Chuvas de relevo são chuvas, muitas vezes, que estão vindo como massa de ar, batem num relevo, batem numa montanha, e aí aquela massa de ar acaba se condensando e chovendo. Às vezes pode ser chamado também de chuvas orográficas, né? Chuvas de relevo. Então, vem uma massa de ar, bate em um relevo, a água se condensa e acaba chovendo. Mas o que tem a ver chuva de relevo com clima, com massa de ar se movimentando? A massa de ar tem a ver com o vento, com essas zonas de baixa e alta pressão. Não tem nada a ver com chuva. Então também está errada. A letra D diz circulação de massas de ar. Você está vendo que a questão era muito mais simples, né? Claro, se você tem um entendimento completo, você vê que a letra D está muito intuitiva. O movimento do CO2 é por causa da circulação de massas de ar. A letra E vai dizer ausência de frentes frias. Não. Precisa ter frentes frias. É claro que na zona equatorial é um ambiente mais quente, né, mais úmido. Eu tenho menos frentes frias ali, mas é necessário ter essa frente fria para ter um movimento, para subir o ar quente e descer o ar frio. Ou seja, não é ausência. Eu tenho frentes frias sim, elas são necessárias para ter essa movimentação. O que acontece é a circulação das massas de ar. Vamos expandir um pouco mais só para você ganhar a questão na sua prova? El Ninho. Ano de El Ninho aí no Enem. O que você tem que ter como cuidado em El Ninho? Bom, as massas de ar vai ter massa polar, que vem aqui com massa fria, a gente tem massa equatorial, a gente tem massa continental. Todas essas massas de ar são movimentos que acontecem aqui. O que acontece em relação ao El Ninho é que vem uma chuva aqui do Pacífico, essa chuva, essa energia térmica que está vindo para cá, ela vem criando nuvens, vem criando ali uma massa de ar quente, vem trazendo chuva. Grande questão que acontece é que geralmente em regiões de El Ninho nós temos uma massa de ar quente que fica concentrada aqui nessa região do Brasil, nessa região da América aqui do Sul. E aí o que vai acontecer é que uma massa de ar quente que fica aqui, ela acaba represando e impede essa movimentação das massas de ar. Aí o que acontece é que a chuva, ela fica presa aqui no sul. Ficando presa aqui no sul, chove muito aqui. Por quê? Porque eu não estou conseguindo levar essas massas, não estou conseguindo trocar ali, né? Não está tendo circulação dessas massas de ar. Fica uma massa de ar quente por causa do El Ninho, que aumenta essas temperaturas, essa massa do ar quente represa a chuva no sul. Como ela represa a chuva no sul, o El Ninho causa duas consequências. Bom, muita chuva no sul, seca no norte do país, seca no centro-oeste, no nordeste. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ter essa movimentação das massas de ar. Isso é um desequilíbrio na posição, é um desequilíbrio do ar quente que veio lá daquele oceano, ou seja, a elevação da temperatura média dos oceanos. Essa elevação da temperatura média, ela vem vindo para a América do Sul e se posiciona uma massa de ar quente aqui que impede essa circulação atmosférica e aí causa um desequilíbrio climático ambiental, causando chuvas torrenciais e alagamentos numa região sul e causando seca, né, no nordeste, no norte do país, onde as massas de ar não chegam, né, a chuva não chega até lá durante meses, né? Então vale a pena dar uma revisada, uma pesquisada depois, porque também se relaciona com essa questão que caiu no Enem. Curtiu? Envia para um amigo que vai fazer também o Enem e quer fazer uma revisão brutal de cada questão para dominar e acertar nas provas. E se você vem gostando, não esquece também de deixar um like. Valeu, até a próxima!